pela qual vos chamou pelo Evangelho, para a obtenção da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Após a doutrina do anticristo e dos terríveis julgamentos espirituais de Deus sobre seus cúmplices e seguidores, o apóstolo interpõe alguma questão de consolação aos Tessalonicenses, como antes ele os confortava de sua eleição, agora de sua vocação. Portanto, como vimos a doutrina da eleição apresentada no versículo anterior, com todos os seus ramos e circunstâncias apensos, agora a doutrina da vocação com que lhe pertence. Aqui o chamado é apresentado primeiro pelo autor dele, ele vos chama, isto é, Deus que desde o princípio vos escolheu para a salvação. Segundo, os meios exteriores, pelo nosso evangelho. Terceiro, o fim, que é duplo. Primeiro, subordinado na palavra para o que, a saber, a fé é a santidade. Segundo, para a obtenção da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, para onde ele vos chamou. Doutrina, todos os que são eleitos por Deus são no tempo efetivamente chamados pela fé e santidade para obter a vida eterna. Primeiro, abrirei o chamado eficaz pelo que é dito sobre ele no texto. Segundo, que todos os escolhidos por Deus são chamados desta forma. Primeiro, deixe-me explicar o chamado eficaz. O autor dele, ele vos chamou, ou seja, Deus mencionado no versículo anterior. Eu provo por estas duas razões. Primeiro, ninguém mais tem autoridade para chamar. Segundo, ninguém mais tem poder para chamar. Primeiro, autoridade para chamar, seja para deveres ou privilégios, pois é chamar um convite sincero para deveres mediante a oferta de vários privilégios. Primeiro, deveres. Deus é nosso Senhor e próprio e soberano legítimo. Ele pode desafiar nossa obediência com justiça, sendo nosso Criador, ele é nosso dono, e sendo nosso dono, ele é soberano e legislador, e pode promulgar as leis que lhe agradam. Certamente a criação lhe dá interesse em nós, pois cada homem toma para si uma autoridade sobre o que ele fez, para dispor disso como lhe aprouver. Agora aquele que fez todas as coisas corretamente é Deus. Diz que o homem faz uma coisa conforme ele concede arte a ela, mas Deus concede ser a ela. Um oleiro pode moldar seu barro em qualquer vaso que ele queira, para fazer um vaso para honra e outro para desonra. Romanos capítulo 9, versículo 21. Isto é, um prato para comida, um vaso para servir aos usos mais vis da natureza, para carne ou excrementos. Mas falamos de criaturas racionais que são capazes de governo adequado, e certamente Deus nos fez e tem o direito de nos governar. Nossos pais são apenas instrumentos de sua providência. Eles não sabem como a criança é formada no útero. Agora, ele nos chama para cumprir nosso dever com a autoridade suprema, original. Podemos recusar outros se não falarem conosco em seu nome. Não tem direito sobre nossas consciências para impor novos deveres sobre nós. Há um legislador que pode salvar e destruir. Tiago 4,12. Agora, seu chamado sendo uma poderosa hesitação para cumprir nosso dever, ele originalmente pertence a Deus. Segundo, quanto aos privilégios, as bênçãos que Deus oferece são tão grandes e gloriosas que ninguém mais pode nos dar direito a elas, exceto Deus. E a alma não pode ter segurança de que não usurpe e invada a posse de outras coisas que não nos pertencem até que tenhamos sua garantia. Como o apóstolo fala em ofício, em Hebreus 5,4, ninguém toma para si esta honra, senão aquele que é chamado por Deus como Arão. Assim é verdade de todas as prerrogativas, não temos permissão para assumir e tomar a honra delas para nós, mesmo até que sejamos chamados por Deus. Essa é a nossa garantia. Ninguém veio à festa de casamento até que fosse convidado, conforme Mateus 22. Esta é a diferença entre deveres e privilégios, que qualquer homem que prefira esse ofício de caridade e amor a nós pode nos excitar para novos deveres, para deveres inquestionáveis, devidos da criatura ao Criador, mas nenhum homem pode nos assegurar o direito e privilégio sem a permissão do Criador. O homem não pode fazer com que seja um dever necessário para o Criador, o que não é. Mas o homem pode nos avisar de nosso perigo quando desobedecemos a Deus, mas o homem não pode nos assegurar nosso direito a tais privilégios sem a concessão de Deus. Portanto, certamente é Deus quem deve nos chamar. Segundo, ninguém mais pode ter poder, pois para chamar são necessários não apenas os convites da palavra, mas também a operação eficaz do Espírito. Ninguém mais pode mudar o coração.
Um cristão não é nada e não tem nada, mas o que Deus tem o prazer de operar nele por seu poder divino, conforme seu divino poder nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, através do conhecimento daquele que nos chamou para a glória e a virtude. 2 Pedro 1,3. É uma obra de um poder infinito da graça às almas sem graça, para fazer aqueles que são sensuais e mundanos se tornarem espirituais e celestiais, havendo tanta oposição para impedir essa obra, pois tal é a corrupção dos corações dos homens. O poder de Satanás sobre nós, que ele mantém a posse, até que um mais forte do que ele o vença. Portanto, é sempre feita a obra de seu poder, que chama as coisas que não são como se fossem. Romanos 4,17. Ainda é atribuída ao seu poder criador, seja a iluminação da mente. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4,6. Segundo, os meios exteriores, pelo nosso Evangelho, onde primeiro considere os meios em si, o Evangelho. Segundo, o interesse que o apóstolo desafia nele, que é o nosso Evangelho. Primeiro, os meios em si, o Evangelho. Isto Deus usa primeiro, porque se Deus chamava e convidar a criatura por seu dever para sua felicidade, é necessário que seu chamado seja evidente para a criatura por algum sinal visível. Agora, o dever natural do homem é muito visto pela criação, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Romanos 1,19. Salmo 19, 1-2. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia fala a outro dia, e uma noite mostra conhecimento. Mas este chamado é feito ao homem caído como um remédio para seu estado decaído, que dependendo da livre graça de Deus só pode ser conhecido por sua revelação, transmitida a nós por mensageiros extraordinários como Cristo, que foi o principal revelador da doutrina de Deus para a salvação do mundo. E a ele Deus autorizou e selou para este fim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai a este selou. João 6,27. E então pelos apóstolos, que foram instituídos por Cristo e enviados para fazer proselitismo do mundo para a obediência de Deus, e eles também foram autorizados do céu por diversos sinais e maravilhas, e quando foi necessário usar essa dispensação para a confirmação de sua mensagem, e para mostrar quão perigoso era negligenciar uma doutrina tão útil à humanidade e adequada às suas grandes necessidades e tão possuída por Deus. Portanto, pelo Evangelho, Deus o chamou para esta graça. Segundo, para convencer e fechar sua boca que recusam este chamado, pois o Evangelho traz graça para nós e a deixa em nossa escolha. Se aceitarmos, muito bem, se não, mereceremos ser rejeitados para sempre. A vocês é enviada esta palavra de salvação. Atos 13:26. O que você diz sobre isso? Deus enviou uma mensagem graciosa a vocês em particular. Vocês aceitarão ou recusarão? Isso excita a todos e a cada homem a cuidar da recuperação do seu estado perdido. Certamente Deus não lhe faz mal algum se ele punir severamente sua recusa depois de tê-lo convidado para a sua graça. Grande é a miséria daquele que recusa esse chamado. Nenhum dos que foram convidados provará de minha ceia. Lucas 14:24. Eles não são apenas excluídos da felicidade, mas incorrem em extrema ira e miséria. Porque eu clamei e vos recusaste, estendi a minha mão e ninguém entendeu. Mas rejeitaste todo o meu conselho, não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei de vossa calamidade, zombarei quando vier o vosso temor. Provérbios 1:24-26. Terceiro, porque ele tratará os eleitos congruentemente e preservará a liberdade de sua própria obra e, portanto, trata o homem como homem, não nos obriga a ser bons, quer queiramos ou não, mas ao mesmo tempo nos ensina e nos atrai. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu vos ressuscitarei no último dia. E está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Todo homem, portanto, que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim docentemente, tentando os meios para a nossa liberdade, mas acompanhando-os com sua poderosa graça. Atos 21:11. A mão do Senhor estava com eles e um grande número de céus se converteu ao Senhor. É Deus que faz tudo isso, prosperar os labores dos servos. Segundo, o interesse que o apóstolo desafia nele, o nosso evangelho, não derroga a autoridade dele, apropria-se dele a qualquer homem.
Eu respondo: não, em outro lugar é chamado de Evangelho de Deus, o Evangelho glorioso do Deus bendito. Ele é o autor, não é uma invenção do homem, mas um segredo que veio do seio de Deus. Novamente é chamado de Evangelho de Cristo, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1:8, como o principal subrevelador que nos fez conhecer mais completamente a mente de Deus, e então sobre os apóstolos, que foram instrumentos escolhidos e confiados por Cristo para declarar ao mundo, tanto por palavra quanto por escrito. A Escritura é um registro autêntico, onde todas as coisas são entregues a nós, tanto a respeito de nossos deveres quanto de privilégios. Portanto, quando ele diz nosso Evangelho, ele não quer dizer isso de revelação principal, mas em revelação à dispensação e confiança. 1 Timóteo 1:11, o Evangelho glorioso do Deus bendito, confiado à minha confiança. Portanto, esta palavra, nosso Evangelho, é primeiro uma palavra de fidelidade que argumentou a consciência para este dever, que reconhece a confiança nele, que esta era a principal obra e encargo. 1 Coríntios 9:17. Uma dispensação do Evangelho é confiada a mim. Segundo, é uma palavra de estima, amor e afeição, o que amamos, clamamos e chamamos de nosso. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho. Romanos 16:25. Paulo estava feliz por ter tanto interesse nisso a ponto de ser um pregador disso, e os crentes devem ficar contentes por serem participantes do benefício em quem vocês confiaram depois de ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação. Efésios 1:13. Oh, bendito seja Deus por isso. Terceiro, é uma palavra que importa diligência. Nosso evangelho, aquilo que ele pregou com tanto trabalho e risco, ele seguiu este trabalho de perto. Não tendo a minha vida por preciosa para que eu possa completar minha carreira com alegria e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos 20:24. E também, quarto ponto, o consentimento e a harmonia entre ele e o resto dos apóstolos. Às vezes ele o chama de meu Evangelho para afirmar sua própria autoridade apostólica, como em Romanos 2:16. Às vezes nosso Evangelho, para observar seu consentimento comum, que eram os mensageiros autorizados de nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Evangelho, o mesmo atestado conjuntamente por todos os mensageiros escolhidos de Cristo. Terceiro, os fins deste chamado. Eles são subordinados ou finais. Primeiro, subordinado na palavra para onde ele vos chamou, isto é, para a fé, santidade e salvação. Somos chamados para tudo. Primeiro, Deus nos chama para a fé do Evangelho. Ele não apenas nos ordenou a crer, mas nos chamou para crer. Sem chamado não pode haver fé. Como crerão naquele de quem não ouviram? Romanos 10:14. Mas ao chamar deve haver fé, ou então anulemos a dispensação de Deus sobre a qual estamos. Primeiro, deve haver uma crença no Evangelho em geral. A voz das criaturas clama aos gentios para crerem em um poder infinito e eterno que fez o homem em todas as coisas, e a condenação do mundo gentil é que eles não conhecem a Deus e não glorificam a Deus como Deus, após esta revelação feita a eles. Mas crer em Cristo é um mistério para a natureza e depende da revelação especial de Deus no Evangelho. Portanto, o poder externo e interno do Espírito o acompanha para convencer o mundo de que é pecado não crer em Cristo. O poder externo em milagres e o interno na iluminação da mente. O Espírito convencerá o mundo do pecado porque eles não creem em mim. João 16:9. Segundo, este chamado visa não apenas uma crença na verdade do Evangelho em geral, mas também uma aliança particular em Cristo de acordo com os termos da nova aliança. O consentimento geral à verdade do Evangelho é apenas considerável na medida em que conduz a outra coisa. Agora, para que eu não divague, vou referi-los a duas coisas. Primeiro, o consentimento difuncial. Segundo, uma confiança obediente. Esta é a crença da verdade a qual somos chamados. Primeiro, o consentimento deve ser fiducial, ou acompanhado de uma confiança em Cristo, em quem também vos confiaste depois de ouvires a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Efésios 1:13. O significado é que os gentios, depois que ouviram o evangelho e creram na verdade, confiaram nas mãos de Cristo para serem levados por seus métodos de salvação e cura à felicidade eterna. É algo poderoso ter tal crença que pode produzir confiança ou nos aventurarmos nas mãos de Cristo contra todos os perigos. E não importa o que nos aconteça, estamos contentes em salvar nossas almas em seus termos.
Isso gera santa segurança ou coragem, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Segundo, essa confiança deve ser obediente e não uma preguiça devota ou descuido. Confiar em sua misericórdia e negligência, seus preceitos contrária o teor de sua aliança. Apressei-me e não me demorei em guardar os teus mandamentos. Salmo 119, verso 60. É religião verdadeira quando a fé, a esperança e o amor concorrem. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Sei que é uma confiança em seu perdão para nossas falhas e que a justificação é um grande privilégio, assim como a salvação. Mas o perdão é prometido aos sinceros, que com um coração honesto cumpre seu dever. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Salmo 32, 2. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 1. De modo que ainda assim nossa confiança em Cristo deve ser obediente. Segundo, somos chamados à santidade e isso é afirmado em todos os lugares nas Escrituras, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses 4, 7. E reforçar isso com vários fundamentos, como o primeiro, para que haja semelhança entre a pessoa que chama e as pessoas chamadas. 1 Pedro 1, 5. Também, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. É religião verdadeira imitar o que adoramos, pois conhecimento e estima sempre produzem uma assimilação. E, portanto, se conhecemos o Deus verdadeiro e o amamos, estudaremos para ser como Ele. Certamente não temos um verdadeiro conhecimento de Deus se não o conhecemos como Deus puro e santo. Ele mostrou isso em suas leis, mostrou em sua providência e mostrou em seu evangelho pelo qual somos chamados. Os deuses dos pagãos ensinaram o pecado por seu próprio exemplo. Suas vidas impuras são registradas por seus poetas. Austrino nos conta sobre um jovem que foi citado à lascívia ao ver a imagem de Júpiter na parede cometendo adultério. Mas nosso Deus é puro, como aparece por suas leis, que são todas santas, justas e boas. Certamente tais preceitos santos não poderiam ver ninguém, exceto de um Deus puro e santo. Como também pela obra de seu Espírito em seu povo, e que vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 24. Nós todos, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3, 18. Ele nos coloca em uma natureza que é muito terna e tímida do pecado, perturbada por ele em outros, e livrou o justo Ló afligido pela conduta tímida dos perversos. Aquele que fez o olho não verá, aquele que colocou em nós um coração limpo não é puro e santo. Isso também aparece pela dispensação de sua providência, porque olhas para que procedam aliviosamente. Como por exemplo em Davi, a criança morreu, sua filha foi deflorada, Aminon é morto, Absalão está em rebelião, suas esposas foram violentadas, os filhos de Eli foram mortos, a arca foi tomada, sua nora morreu, ele próprio quebrou o pescoço, mas principalmente no próprio fundamento do Evangelho, o Filho de Deus morre em uma morte vergonhosa, dolorosa e amaldiçoada antes que Deus relaxasse o rigor de sua lei e pusesse em prática o Evangelho, e tudo para que houvesse uma demonstração perfeita de sua justiça e santidade, e desprezasse contra o pecado. Segundo, a própria natureza deste chamado reforça esta santificação, a separação do homem de um uso comum para um uso sagrado, pois é um chamado não apenas de miséria para a felicidade, mas do pecado para a santidade. É um indispensavelmente necessário para o outro, pois ninguém, exceto aqueles que estão em um estado santo, pode estar em uma condição abençoada. Nosso chamado é às vezes chamado de um chamado celestial. Hebreus 13, 11. Terceiro, a graça e o favor que são mostrados em nosso chamado nos obrigam a ser santos em termos de gratidão, pois quando consideramos em que estado pecaminoso Deus nos encontrou, quão livremente Ele nos amou, e isso com um amor discriminador e diferenciado, quando Ele passou por outros mais dignos do que nós, e para qual estado Ele está pronto para nos promover, para o desfruto de si mesmo, entre todos aqueles que são santificados pela fé. Todos esses são como tantos laços e obrigações fortes sobre nós para andarmos dignos de Deus, que nos chamou para o seu reino e glória em Jesus Cristo.
1 Tessalonicenses 2:12. Dignos de sua graça em chamar, dignos da glória para a qual somos chamados, isto é, com a dignidade da condescendência, não da condicidade. Não podemos responder totalmente a essa graça, mas devemos fazer o que se tornará isso. Quarto, este chamado nos capacita a ser santo, porque nos dá todas as coisas necessárias tanto para a santidade do coração quanto para a vida. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. 2 Pedro 1:3. Agora, esta graça não deve ficar ociosa, caso contrário, recebemos o Espírito em vão. Em segundo lugar, o fim último, para obter a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma expressão em 1 Pedro 5:10. O Deus que em toda graça, que nos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus. Marque primeiro, aqui está a glória. Segundo, é a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro é a glória para o corpo e a alma. A glória é tão grande que não podemos expressá-la e concedê-la. Agora é um pouco nos revelado, mas então será revelado em nós. Primeiro, a alma não é aniquilada após a morte, nem dorme até a ressurreição, nem é detida pelo caminho da passagem imediata para a glória, mas assim é que solta do corpo, é admitida na presença de Deus e reunida as almas dos homens justos aperfeiçoados, onde vê a Deus e a alma, e desfruta do que vê a ama, pois assim que somos soltos do corpo, estamos presentes com o Senhor. E, portanto, o primeiro benefício que recebemos no outro mundo é a salvação da alma, recebendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. 1 Pedro 1:9. Segundo, o corpo também tem sua glória no devido tempo, pois quando for levantado da sepultura, será outro tipo de corpo do que temos agora, tanto para impassivelmente, clareza, agilidade, para impassibilidade, chamada incorrupção, clareza, chamada glória, agilidade, chamada poder, sutileza, chamada de corpo espiritual pelo apóstolo, em 1 Coríntios 15, 42 a 43. Semeia-se em corrupção, ressuscitar em corrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória, semeia-se em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Primeiro, a impassibilidade não exclui somente a corrupção, pois assim os corpos dos condenados são preservados para sempre, mas todas as queixas e dores, não haverá mais dor. Segundo, para a glória, um brilho brilhante. Os justos resplandecerão como o sol no reino do Pai. Mateus 13:43. O rosto de Estevão brilhou nesta vida, e o rosto de Moisés brilhou pela conversa com Deus no monte. Êxodo 34:30. Na transfiguração, seu rosto resplandeceu como o sol e suas vestes resplandeceram como a luz. Terceiro, para vigor, atividade e força. Sempre estará na altura e excelência disso. Deus preservou o vigor natural de Moisés por um longo tempo, mas corpos glorificados permanecerão para sempre em uma eterna primavera da juventude. Quarto, sutileza, um corpo espiritual. Aqui vivemos uma vida animal à maneira de criaturas sensíveis, mantidas por comidas, bebidas, sono, mas daqui em diante o corpo viverá à maneira dos espíritos, não tendo necessidade ou uso dessas coisas. Lá estamos como os anjos de Deus. Segundo, porque é chamada de a glória do nosso Senhor Jesus Cristo? Primeiro, ela é comprada por Cristo. Fomos redimidos ou comprados pelo preço de seu sangue, para que pudéssemos alcançar esta glória, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1:7. Segundo, ela é prometida por Cristo. João 10:28. Eu lhe dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Todos os que obedecem a este chamado têm a vida eterna já iniciada, ou melhor, completada. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Terceiro, ela é orada por Cristo, que é uma cópia de sua intercessão. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também aqueles que me destes estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. João 17:14. Quarto, ela é realmente concedida por Cristo a seus seguidores e pessoas chamadas. Ele recebe nossas almas que partem assim que elas saem do corpo. Atos 7:59. Senhor Jesus, recebe meu espírito. Elas estão com ele. Quando ausentes no corpo, estão presentes no Senhor, o que é um grande conforto para nós. No último dia ele nos introduzirá solenemente no céu. Virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. João 14:3. O grande pastor das ovelhas conduzirá o rebanho ao seu rebanho eterno. Quinto, não temos glória apenas por Cristo, mas com Cristo. Teremos a mesma glória que Cristo tem agora, mas em nossa medida, a mesma glória em espécie para a qual a humanidade de Cristo é avançada, referindo-se a ele apenas seu privilégio no grau. Assim, Romanos 8:17.
E se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, também com ele sejamos glorificados. Ao que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. Nós compartilhamos com ele sua própria bem-aventurança até onde somos capazes. Segundo tópico, que todos aqueles que são eleitos e escolhidos por Deus são assim chamados. Eleição e vocação têm um grande respeito um pelo outro, e embora não possamos dizer que ninguém é chamado que não seja eleito, pois o Senhor chama outros não apenas pela voz da natureza, mas pelo Evangelho, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22:14. Ainda assim podemos dizer que ninguém é escolhido, mas eles são chamados no tempo, de modo que a vocação é, por assim dizer, eleição real. Eles são frequentemente colocados um pelo outro, como João 15:19. Eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Isto é, chamou-os ou perseguiu sua escolha. E também, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir aos sábios, como ele escolheu. Quanto ao Evangelho, que são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, são chamados no Pai. São amados, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11:28-29. Então esse chamado é uma consequência infalível da eleição. A razão mostra isso primeiro. Chamado eficaz é aquela operação poderosa de Deus, na qual ele começa a executar os propósitos de sua graça. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Romanos 8:28. A primeira descoberta da criatura é nos atraído para si mesmo. Segundo, este ato procede imediatamente de sua escolha, como antecedendo tudo o que podemos fazer, toda nossa dignidade, ou suposta dignidade, que nos salvou e chamou com a santa vocação, não segundo suas obras, mas segundo aquele que nos chama. Mas nada induziu Deus a fazê-lo de nossa parte, pois que bem poderíamos fazer antes de sermos feitos bons pelo chamado? Terceiro, o efeito infalível segue. Todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. João 16:37. No devido tempo eles são chamados e são obedientes ao chamado. Uso 1. Se for assim, então aqui vai um conselho para nós. Primeiro, vamos nos aplicar os meios com reverência e seriedade, porque o poder de Deus é mostrado neles na conversão de almas para si mesmo. Bem-aventurado o homem a quem escolhe e faz chegar-se a ti, para que habites nos teus atrios. Salmo 65:4. É uma coisa boa entrar no caminho da graça. Os meios têm eficácia ministerial. Com tanta clareza e força, até aqui Deus está com o ministro. Um dardo arremessado por uma mão hábil perfurará mais fundo do que pelo seu próprio peso. Mas ainda assim, se você puder apenas esperar, a mão do Senhor pode estar com você também. Você não conhece as estações da graça do Senhor, nem todos são chamados na primeira hora. Alguns ficam muito tempo no tanque, mas ainda esperam, antes que você esteja ciente. O Espírito Santo pode cair sobre você e abrir seu coração. Essa doutrina celestial pode ter seu efeito sobre você. Segundo, vamos nos importar não apenas com privilégios, mas com deveres. Temos grande privilégio, somos chamados a desfrutar do doce comunhão com Cristo aqui. Fiel é aquele que vos chamou à comunhão de Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. Mas também somos chamados à santificação do Espírito e à crença na verdade, e não podemos obter um sem ou outro. Não se importe tanto com o conforto como com a santidade, e dívida uma parte do seu chamado com a outra. O conforto é consequente à santidade e a segue como calor ao fogo. O Espírito é mais necessariamente um santificador do que um consolador, pois nosso dever e obediência a Deus é algo maior do que nossa própria paz. A santidade é a imagem de Deus na alma e a bendita perfeição na qual fomos criados. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Gênesis 1:27. E quando foi perdido pelo pecado, Cristo veio e pagou nosso resgate, para que ele pudesse nos renovar pelo seu Espírito. Segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Tito 3:5. Sim, muito da nossa bem-aventurança eterna está nisso, pois o céu deve ser encerrado não apenas como um estado de felicidade completa, mas de santidade exata, para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. Então é uma igreja gloriosa. Cristo fez toda a sua obra, a santidade e a beleza do próprio Deus, e coloca uma excelência em nós se a amarmos e a imitarmos. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios engana. Provérbios 12:26. Não apenas superarmos os outros homens,
mas somos mais amáveis aos olhos de Deus. O reto é o seu prazer. Provérbios 11:20. Em suma, é uma parte da salvação em si e um meio para o que permanece. Terceiro, vamos refletir sobre nós mesmos. Temos o chamado de Deus? Temos obedecido ao Evangelho? Isso esclarecerá a sua eleição para você. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. 2 Pedro 1:10. Você encontra tal crença operada em você pelo Espírito que começa em quebrantamento de coração e termina em santidade? Pois Cristo veio para chamar os pecadores ao arrependimento, isto é, homens sensíveis ao pecado para a santidade de coração e vida, para retornar a Deus, para que possamos primeiro viver para Ele e então com Ele. Quarto, para melhorar a crença na glória prometida, primeiro, para adoçar a obediência, uma causa de santidade que nos presente é tão tediosa para a carne, agora que está no trabalho daqui em diante a nossa recompensa. Segundo, para um desprezo por todas as coisas mundanas, boas ou más. Se boas, muitos estão satisfeitos com as coisas boas deste mundo, mas não têm afeição pelas coisas espirituais e celestiais, como os israelitas rebeldes que desejavam mais as cebolas e o alho do Egito do que o leite e o mel da terra prometida, ou o maná celestial. Pior do que os pródigos que descansam mais satisfeitos com cascas de porco do que com o pão que está na mesa do seu pai. Eles têm suas coisas boas. Agora, devemos lembrar que somos chamados para longe dessas coisas, de contentarmos mesquinhos prazeres básicos para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, os males do mundo, cruzes e aflições. Depois de ter sofrido por um pouco, o Deus de toda graça, que nos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus, vos aperfeiçoará, confirmará e fortalecerá. 2 Timóteo 2:11-12. Fiel é esta palavra, porque se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4:17. Nossos sofrimentos são pequenos se comparados com a recompensa. O tempo é curto se comparado com a eternidade. É uma dupla eternidade. Aquela morte eterna que os ímpios devem suportar, aquela vida eterna na qual entramos. Isto deve adoçar todas as águas amargas. 4. Para dispor e preparar para a morte. A contemplação da imortalidade deixou fortes impressões nos corações dos pagãos. Alguns se queimaram como impacientes para esperar mais. Se uma visão obscura, uma esperança vã causam isto, o que uma promessa segura e um penhor do Espírito devem fazer? Uso 2. Aos chamados. Primeiro, bendiga a Deus por este chamado. O estado lamentável do qual somos chamados e o estado abençoado ao qual entramos, comparado entre si, devem nos fazer maravilhar. Deveis anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Segundo, andais responsavelmente. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. Efésios 4:1. Para que andeis de modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. 1 Tessalonicenses 2:12.